Olá amigos da Rádio Jampa Mil Graus, olá amigos do programa Ufologia Brasil. Eu sou Claudionor Mendes. Nós sabemos que a Paraíba é riquíssimo em relatos ufológicos. No Nordeste existem vários outros estados com riquíssimo acervo de relatos ufológicos. Um exemplo é a Bahia. A Bahia tem vários relatos fantásticos, que todos deveriam buscar essas informações lá. No programa de hoje, a entrevista vai ser com a militante ufológica Camila Moreno. Ela vai falar um pouco do que é a ufologia baiana e como ela chegou no mundo ufológico. Fique com a gente. O programa Ufologia Brasil, na sua 7ª edição, é uma homenagem às mulheres. Aí nós fizemos um programa com relatos femininos. Nós que fazemos o programa Ufologia Brasil, achamos que o mundo não seria tão bom se não existisse a beleza da mulher. Parabéns a todas as mulheres do Brasil. Gostaria de pedir a vocês que deixem seus likes, se inscrevam no nosso canal, assine o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. A entrevista de hoje vai ser com Camila Moreno, militante de ufologia. Ela gosta da ufologia mística e da ufologia casuística. Ela pertence hoje e é uma das administradoras do Grupo Gauss de Sapé, além de pertencer a alguns outros. Boa tarde, Camila, como vai? Prazer ter você com a gente nessa entrevista. Primeira pergunta, Camila. Camila Moreno, como é que você surgiu para a ufologia? Boa tarde, mestre Mendes. É um prazer estar aqui fazendo essa entrevista com o senhor. Bem, eu conheci a ufologia quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e foi através de um livro. Eu fui fazer uma visita ao meu tio e, como ele tinha uma biblioteca, tinham vários livros. E eu sempre gostei muito de livros. E aí, pesquisando lá alguns livros na biblioteca, eu achei um livro. O nome do livro era O Fenômeno UFO. E então, eu comecei a ler lá na casa de meu tio e me interessei. E pedi a ele se ele poderia me emprestar para eu levar para casa. Ele me deu o livro, disse que eu poderia ficar. E aí, desde então, eu comecei a me interessar pelo assunto de OVNIs, de ufologia em geral, né? Extraterrestres. Foi assim que se iniciou. Eu sempre também gostei muito de olhar o céu, sempre pensei antes até do livro, eu pensava como é que podia ter um universo tão enorme que a gente estuda na escola os planetas. Só na nossa constelação tem vários planetas, como é que podia só a Terra ter vida? Então eu sempre questionei isso desde criança. Segunda pergunta. Como é que você está vendo o cenário ufológico casuístico hoje no Brasil? Bom, mestre, respondendo sua segunda pergunta, né, o cenário ufológico no Brasil e no mundo tem se mostrado o quê? A gente está vendo que muita coisa aí encoberta, né, está se mostrando com essa transição do planeta Terra, da terceira para a quinta dimensão. Muita coisa que é oculta vai vir à tona e já está acontecendo. Inclusive, o Pentágono já liberou, né? Como é que se diz? Já disse, né, que existe realmente OVNIs, que eles já tiveram contato com algumas naves, OVNIs na verdade, porque
Não se sabe se é extraterrestre ou não, né? Objetos voadores não identificados. E vários com tecnologias avançadas que aqui na Terra, pelo menos por enquanto que a gente conheça, não existe esse tipo de tecnologia, a não ser que seja mais uma coisa também oculta da humanidade. Então eu acredito que daí para frente vai ser só mais coisas ocultas vindo à tona. E quem sabe aí no futuro próximo um contato até com esses seres, né? Tomara que sejam os bons. Terceira pergunta, Camila. Na atual conjuntura, com as aparições de OVNIs em todo o mundo, mostra que eles estão já se preparando para o contato principal. Na sua visão, Camila, quais as pessoas ou se eles vão aparecer para todo mundo? Respondida a terceira pergunta, eu creio que uma aparição assim em massa seja muito difícil. Se acontecer, vai ser já quando as pessoas estiverem mais preparadas e mais evoluídas para receber esse tipo de coisa. Por enquanto, acredito que vai continuar tendo em grupos separados de pessoas que já estejam despertas, que já tenham um certo conhecimento e também que tenha uma empatia, né, para que esses seres, principalmente os benevolentes, se aproximem e façam essa comunicação. Mas acredito que talvez no futuro próximo possa sim ocorrer um contato mais em massa, assim, de mais pessoas. Mas por enquanto não. Quarta pergunta, Camila. Nós sabemos que a Bahia tem um grande número de aparições. Talvez seja a proximidade com Minas Gerais, a Chapada Diamantina, toda aquela área que cerca esses dois estados. Qual a finalidade dos OVNIs aparecerem aí, principalmente na Bahia, e o que é que eles vêm buscar nesse estado? Acredito que a Bahia seja um local onde é assim, maior número de avistamentos junto com Minas Gerais, principalmente Chapada Diamantina, né, da Bahia, porque temos muitos recursos naturais, jazidas de ouro, de metais que talvez a gente nem tenha usado assim ainda aqui na Terra, não tenha dado o devido valor. E por se tratar de seres mais avançados, eles já sabem, né, o que é realmente valioso. Acredito que seja isso, os nossos recursos naturais, principalmente as jazidas de mineral, né? E também o ufólogo Paulo Guzmão, de lá da Chapada Diamantina, ele fala que lá tem bases alienígenas. Inclusive, quase todo dia tem avistamento lá na Chapada Diamantina, então, Igatu, lá pela Chapada tem muitos avistamentos, principalmente em cavernas, e que acreditam que tenham bases alienígenas, já tem até relatos sobre isso no canal de Paulo Guzmão. Os grupos ufológicos do Nordeste do Brasil, todo o país, América Latina e outros países do mundo estão notando muito as aparições dos objetos voadores não identificados, chamados OVNIs. Alguns com contatos de primeiro grau, outros com contato de segundo, mostrando que eles querem uma proximidade com o ser humano. Você acha que o ser humano está preparado para esse primeiro contato ou ainda falta muito e muita preparação para isso acontecer? Acredito que são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, que estejam preparadas para esse tipo de contato. Até os despertos, muitos ainda não estão preparados para esse tipo de contato. Então, acredito que
Eles estão fazendo isso gradativamente, justamente para não criar uma histeria em massa. Imagine se chega uma nave-mãe gigante e vem aqui para a Terra e aí uma massa, um grande número de pessoas, jornais fazem a cobertura e ia ser uma histeria mundial. Então, acredito que os seres de luz, né, os extraterrestres que já são no nível avançado de bondade, os bons, se preocupem com isso. E acredito sim que à medida que for passando o tempo, vão ocorrer mais e mais, até as pessoas estarem mais preparadas, como eu citei em outra pergunta sobre a nossa transição planetária da 3D para 5D. Então isso vai ocorrer a longo prazo, mas eu creio que ocorra sim. Camila Moreno, a Rádio Jampa Mil Graus e o programa Ufologia Brasil, eu, Claudino Mendes, agradecemos a gentileza da sua entrevista aqui para o nosso canal. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Isabel Duarte, eu moro em Santa Rita, município aqui de Tibiri 2 precisamente. Eu vou relatar para vocês hoje um fato que ocorreu comigo há alguns meses atrás, não lembro exatamente o mês, porém foi um fato muito interessante que eu venho relatando alguns movimentos de alguns objetos não identificados. E ao longo dos meses, quando foi uma determinada noite, ao dormir, eu sonhei que eu saía da minha cama, ao lado da minha cama tinha um homem alto, muito alto, magro, e estava muito escuro e eu não vi. Porém, quando eu olho para frente, ao ver, eu não via a parede da minha casa. Eu fui andando e eu vi só um ponto de luz muito forte. Eu olhava para o céu e ao alto eu vi um ponto muito forte, um foco de luz muito, muito forte. E de repente esse foco começou a diminuir. Esse foco, ele começou a diminuir, e aquilo começou a me chamar mais atenção, e eu ia mais direcionada a ele. Eu comecei a andar em direção a esse ponto. E quando a luz ela diminuiu bastante, eu vi que ao redor existia mais algumas luzes. E eu me extremamente atraída pelaquela luz. Era algo muito diferente, era um sentimento que eu não consigo explicar. Porém, ao andar, eu sentia que eu não andava. Era como se os meus passos eram muito leves, como se eu estivesse levitando. E eu ouvi algo que aquela luz me chamava. E ao mesmo tempo eu tive um receio, tive um medo. E ao olhar de lado, eu vi como se fossem dois homens, mas o mesmo que eu tinha visto antes, que eram dois homens muito altos. Não conseguia ver, de repente a luz ficou muito forte, muito forte. Eu não conseguia ver o semblante, tentava abrir os olhos, mas a luz era muito forte. Mas o meu corpo estava tão leve, tão leve, tão leve, como se fosse levitando, andando e levitando. E eu não conseguia ter muitos movimentos bruscos, eram movimentos muito leves. E eu me sentia mais ainda atraída pelo aquele foco, e eu comecei a ver que ele girava. E daí ao lado eu vi como fosse outro homem. Eu tentava abrir o olho, mas eu não conseguia. Porém a luz ele atingia tanto a minha retina que eu não conseguia abrir os olhos. Mas era uma leveza no corpo,
Era um sentimento de levitação, de relaxamento, como se eu estivesse realmente em outro plano. Como se eu estivesse realmente em outro plano. E a sensação de se sentir muito atraída, como se eu fosse sendo levada àquele ponto, ao céu. E de repente algo em mim, no meu pensamento, na minha mente, dizia: não tenha medo, não tenha medo. E eu estava com muito medo por dentro, que eu dizia: eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E eu continuava andando, como fosse levitando, ao encontro desse ponto. E chegou um certo momento que eu vi que de repente o ponto, ele estava muito longe. Em segundos, não sei informar quantos, ele se aproximou muito de mim. Muito, muito, muito mesmo. E daí aquele clarão, deu um clarão que eu não via nada. E logo depois disso, eu acordei. E quando eu abri o olho, eu vi novamente o homem ao lado da minha cama, um homem muito alto, como se ele tivesse debruçado, olhando para o meu rosto, me olhando. E daí eu pisquei o olho e abri novamente assim, eu não vi mais nada. Então hoje, pessoal, esse é um dos relatos que eu venho passar para vocês, né, de mais dos que eu venho passar. Esse foi um dos mais marcantes que eu tive esse sonho, eu entendo como um sonho, né? Até hoje eu não consigo entender o que mais aconteceu, né, nessa noite, mas esse foi o relato mais forte que eu já tive em relação a um sonho com um OVNI, com um objeto não identificado. Fiquem agora com o relato de Patrícia Leão. Era o ano de 2019, antes do Dia das Mães, mês de maio. Isso aconteceu, o que eu vou relatar, aconteceu num sábado à tarde, no ano de 2019. E no outro dia, no domingo, seria o Dia das Mães. Então eu almocei no sábado e fui logo após o almoço dar uma dormida, descansar um pouco. Meu filho, que já é um adulto, 19 anos, 18 na época, já tinha tirado a carteira de motorista e ele disse: mãinha, eu vou buscar minha namorada e depois eu chego, é rapidinho. Aí eu: tá certo, vá, cuidado. Ele pegou a chave do carro, pegou a chave do apartamento, fechou o apartamento, né, e foi buscar a namorada de carro. E eu fui me deitar. Quando eu me deitei, liguei o ventilador, me cobri, fechei os olhos. Foi questão de, eu acho que minutos. Eu comecei a sentir o meu corpo tremer um pouco e subir em círculo. Eu me senti subindo muito e dando voltas no corpo. O corpo estava rodando como se fosse um peão. Só que uma sensação maravilhosa. Uma sensação que eu nunca tive na minha vida. Maravilhosa, de leveza. E nesse momento que eu não estava dormindo, eu estava acordada, porém com os olhos fechados. Eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou indo para onde? Para onde eu estou indo? E eu subindo. Essa subida demorou um pouco e veio outro pensamento: que sensação maravilhosa eu estou vivendo. Eu só pensava nisso.
quando de repente eu abro os olhos e me vejo numa maca. Uma maca prata, fria, estava frio, a maca estava fria, eu senti isso, mas eu estava nessa maca. E alguém, não sei quem, não via direito quem nesse momento, me direcionou meu rosto para eu olhar para a direita. Quando eu olhava para a direita, eu vi duas pessoas, não sei se eram pessoas, mas dois seres carregando outra pessoa enrolado num lençol azul. Era como se fosse uma rede, só que era um lençol azul e dentro tinha um homem. Eu sabia que era um homem. Então, telepaticamente, quando eu olhava para essa cena, eu pensava: quem é que está aí? A pessoa está viva? A pessoa morreu? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Eu ficava um pouco angustiada. Nesse momento, um pouco angustiada mesmo, meio desesperada. Aí quem é este homem? Só que ninguém me respondia. Então eu olhava para frente de novo, e quando eu olhava para frente, eu estava dentro de uma sala que eu tenho certeza que era uma nave, toda prata, muito, muito bonita. Eu olhava tudo e eu via muitas luzes azuis dentro, uma luz diferente, uma coisa linda. E ao meu redor estavam, não sei se eram 5 ou 6 seres de outra galáxia, outro planeta. Eu não vi o rosto deles, mas eu vi o formato deles. Eles eram compridos, muito compridos, e estavam vestindo, essa cena não sai da minha cabeça, como se fosse um macacão, alguma coisa colada no corpo, azul. Era de um azul diferente, tudo diferente. As cores eram diferentes, eram tudo muito bonito. E eu olhava para eles e naquele momento eu não senti nada, nem medo, nem conforto, nada. Eu não estava sem sentimento nenhum. Eu olhava como se estivesse admirando, e esses seres ao meu redor e eu nessa maca. De repente, eu não sei, eu via como se fosse eles pegando um instrumento, alguma coisa, e me veio a sensação, a certeza, que eles iam mexer comigo, iam fazer alguma coisa no meu corpo. Nesse exato momento que eu senti isso, o meu apartamento abre, eu escuto o meu filho e a namorada entrar pela porta. Eu escuto a namorada do meu filho dizendo assim: eita, tua mãe comprou essa mesa é linda. Porque eu tinha acabado de comprar uma mesa de jantar. Que mesa linda tia comprou, foram as palavras dela. Na hora eu estava lá, na nave, mas ao mesmo tempo o meu corpo estava aqui. Então quer dizer, eu estava acordada, fazendo uma projeção astral, e meu corpo escutou meu filho e a namorada chegando em casa. Então nesse momento que eu tive a sensação que eles iam fazer alguma coisa comigo, e que eu escutava o meu filho chegando em casa, eu me apavorei, porque aí eu me liguei que eu tô aqui na Terra. Eu me liguei, porque lá eu estava totalmente desligada disso. Então me deu um pavor, um medo. Eu olhei para eles assustada. Eu via que eles estavam olhando para mim também. Todos esses 5 ou 6 estavam ao meu redor, eu nessa maca gelada. E eu comecei a gritar: socorro, socorro, João, 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 João. Gritava o nome do meu filho. Nesse momento, eu voltei rápido para o corpo. Foi muito, muito, muito rápido. Eu sentia o meu corpo girar ao contrário e como se estivesse descendo, tudo rápido. A sensação não foi boa nesse momento, porque eu acho que o medo atrapalhou muito, o medo que eu senti. Então eu desci para o corpo, meu filho entrou no quarto, me balançou e eu acordei meio apavorada, gritando, que na realidade eu já estava acordada, né? Eu voltei para o corpo. Então o meu relato é esse. Foi uma coisa que aconteceu e logo 2 dias depois, meu irmão foi internado e nesse internamento ele foi enrolado num lençol azul. Quase que ele perdia a perna, que ele teve um problema sério.
E no outro dia, que foi o Dia das Mães, eu contei esse relato para os meus irmãos e minha mãe, minha família, que a gente se reuniu. E muitos disseram assim, foi um sonho. Mas eu tenho um irmão que acredita nessa parte da ufologia e disse: Tita, você teve uma projeção astral. E 2 dias depois, na segunda, isso foi no sábado, na segunda meu irmão foi internado e foi enrolado no lençol azul. Quando a gente tirou foto para mandar para a família e dizer que ele estava ali, que estava sendo internado e passou mais de 15 dias internado, meu irmão se lembrou, eu não me lembrei, mas meu irmão se lembrou do lençol azul. Então, eu fui levada para a nave, eles me avisaram o que estava para acontecer, eles iam fazer alguma coisa comigo, só que não deu tempo, eu voltei. Meu relato é esse. Gratidão. Olá pessoal, meu nome é Silvia Caldas Acosta, moro em Recife, sou pernambucana e meu primeiro avistamento foi quando eu era criança, em torno de 7, 8 anos, mais ou menos. Eu costumava chegar da escola pela manhã, largava a bolsa e saía correndo para o jambeiro que tinha atrás de casa, no quintal. E ao subir, na metade do jambeiro, eu avistei do lado esquerdo, na casa da vizinha, logo após, a casa não era de primeiro andar, uma nave pequena, esférica, com uma cúpula, e eu vi janelas, só que não vi ninguém dentro, e eu fiquei muito impressionada e comecei a gritar, mas minha voz não saía. Eu fiquei simplesmente emudecida. E após alguns minutos ou segundos, eu não sei, a nave começou a se deslocar lentamente e eu pude acompanhar até perder de vista, quer dizer, ela não desapareceu, ela simplesmente se deslocou lentamente. E eu aí comecei a gritar e meus irmãos subiram lá para me socorrer e eu contei o que aconteceu. O segundo avistamento foi quando criança também, a gente costumava veranear o período de férias escolares em Itamaracá, né, a ilha de Itamaracá. E era em torno de 5h30, 6 horas da noite, e eu e meu irmão fomos até a praia, porque não tinha rua na frente, era a casa e logo era a praia. Naquela época era assim, hoje em dia está tudo diferente. Mas quando a gente olha no horizonte, já estava escuro, a gente olha no horizonte luzes em verdadeiras acrobacias e a gente ficou assim impressionado, porque impossível ser avião, helicóptero, fazer aqueles movimentos todos no céu. E a gente saiu correndo para casa, né? Voltamos correndo. E aí no outro dia minha mãe mostra no jornal que sai que a população de Olinda avista luzes estranhas, luzes, né, se movendo no céu de uma forma impressionante. Então se confirma o que a gente viu. O outro avistamento, quando eu estava já adulta, morava no Pina, que é um bairro aqui em Recife, e eu olhando para o céu, eu vi uma luz circulando, uma luz, se eu não me engano, azul. Ela circulava, né? Ela girava assim, em círculo, e se deslocava também. Não era aquela strobolite, que é a luz normal no avião, aquela que fica piscando, né, no avião, e também se deslocando. O outro avistamento foi quando eu estava no meu carro, e aqui na rua Félix de Brito, e eu avistei no céu, lógico, eu avistei uma esfera
prateada, a esfera grande, prateada, ela também não emitia brilho, se deslocando lentamente, né, entre os prédios. Eu fiquei assim impressionada, as pessoas buzinando e eu sem sair sem acelerar o carro. E foi muito impressionante. Então, outro avistamento foi aqui no meu apartamento. Eu à noite olhando para o céu e vi uma luz se deslocando também muito estranhamente. Não era avião, porque avião não faz aqueles movimentos. Isso foi em 2019. Foi a imagem recente que eu vi. E é isso, pessoal. Foi uma experiência muito bacana. E eu tenho assim na minha mente como muito claro. E eu acredito enormemente que nós não estamos sós. E eu espero que todos se cuidem muito bem. E obrigada por essa oportunidade.